Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje tem Vasco em campo pelo Campeonato Carioca. O Vasco com uma oportunidade aí de encostar ali no G4, né? O grupo dos 4 primeiros que se classificam para a semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco começou o Carioca muito mal, venceu o Macaé e agora tem a chance ali de embolar tudo, né? Se aproximar ali da galera que está mais à frente. A gente vai falar aqui sobre esse jogo e, claro, vamos atualizar as notícias do nosso gigante da colina que tem reforço, que chegou no Rio de Janeiro, já está no Rio de Janeiro, já conheceu o CT do Vasco da Gama, fez exames e será anunciado aí o mais rápido possível. Você vai saber tudo aqui nesse vídeo que começa depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto aí com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição. Estamos aí quase chegando nos 135 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e sem enrolação, daquele jeito que você gosta, vamos direto aqui para as notícias do vídeo. Vamos começar falando sobre Morato, não é nem novidade mais, né, porque isso aconteceu ontem à noite. O Vasco praticamente fechou a contratação de Morato. O meme "Morato está por detalhes" acabou, não tem mais detalhes. Morato será jogador do Vasco da Gama. Inclusive, o jogador esteve ontem no CT do Almirante, fez exames, conheceu ali a estrutura do CT do Almirante, conheceu os seus novos companheiros, né, o elenco do Vasco, ele conversou com os jogadores e será aí apresentado em breve pelo Vasco da Gama. Talvez até hoje ainda a gente tenha o anúncio oficial do Morato. Se bem que hoje tem jogo, então capaz de não acontecer esse anúncio hoje, mas amanhã ou no máximo segunda-feira, Morato deve ser anunciado como jogador do Vasco da Gama. Acabou a novela, acabaram os detalhes. O meme "Morato estar por detalhes" não existe mais. Morato é jogador do Vasco da Gama. Como eu já disse aqui no vídeo, Morato esteve ontem no CT do Almirante e o acordo que ele formalizou com o Vasco da Gama será até dezembro. Ele fica no Vasco por empréstimo até dezembro de 2021. Ele tem contrato com o Bragantino até 19 de junho de 2022. Ou seja, quando ele terminar o contrato ali com o Vasco, terá menos de 6 meses de contrato com o Bragantino. Então, se ele for bem no Vasco, dá até para o Vasco já fazer um pré-contrato com o Morato. Morato, em 2020, com a camisa do Bragantino, jogou 34 vezes e marcou 2 gols na temporada. Ele começou o Campeonato Brasileiro como titular com o treinador Felipe Conceição, mas depois acabou perdendo espaço quando o Bragantino trocou de técnico, né, e passou a ser comandado pelo Maurício Barbieri. Ele foi muito importante na campanha do Bragantino na Série B de 2019. Inclusive, foi dele o gol do acesso do Bragantino, né, que garantiu a classificação do acesso do Bragantino para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi muito importante em 2019, em 2020 perdeu um pouco de espaço. Morato tem 28 anos e tinha outras propostas, né, para jogar no futebol brasileiro, mas escolheu o Vasco da Gama, quis jogar no Vasco da Gama e agora será jogador do Gigante da Colina depois de algumas semanas aí de negociação, né? Falta um detalhe aqui e outro detalhe ali, mas agora terminou. Morato em breve será anunciado como reforço do Vasco da Gama, um atacante que joga pelos lados de campo, né? O Vasco ali, só nessa semana conseguiu trazer 2 atacantes que jogam pelas beiradas, que é uma deficiência que o Vasco tem, né? E agora trouxe o Léo Jabá e também o Morato. Tomara que eles consigam aí desempenhar um bom papel, porque a gente vai precisar muito deles na temporada. Comenta pra mim o que você achou da contratação de Morato. Acabaram os detalhes, né? Não tem mais o meme de Morato está por detalhes. Bom, e agora vamos falar de Campeonato Carioca. O Vasco entra em campo hoje às 3h30 da tarde, horário um pouquinho diferente, tá? Não é 4 horas não, 3h30 da tarde, Vasco e Madureira em Xerém.
O mando é do Vasco da Gama, o Vasco é o mandante. E aí você vai me perguntar, Juninho, por que o Vasco não vai jogar em São Januário se o mando é do Vasco? Bom, o Rio de Janeiro está com algumas medidas restritivas, né, por conta da pandemia e não pode receber partidas de futebol nos seus estádios. Então, Maracanã, Newton Santos do Botafogo, Laranjeiras, o estádio do Madureira, o estádio do Bangu de Moça Bonita, Luso Brasileiro na Ilha do Governador, nenhum pode receber, não pode ter jogo na cidade do Rio de Janeiro. Então a alternativa que a Federação do Rio de Janeiro encontrou foi de colocar os jogos ali nas cidades vizinhas, né? Xerém aí faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, então o Vasco vai jogar em Xerém, o Fluminense jogou ontem em Saquarema, né, em Bacaxá, e aí tem jogos também em Volta Redonda, e assim o Campeonato Carioca vai seguindo o seu rumo. Então, 3h30 da tarde, se o Vasco vencer, o Vasco vai encostar ali na zona de classificação, porque neste momento o Madureira é o quarto colocado. Madureira tem 9 pontos. Se o Vasco vencer, vai a 8 e encosta ali de vez no Madureira e depois vai para o clássico contra o Fluminense, com chances aí até de entrar no G4, quem sabe. O Vasco que vai ter mudanças importantes para a partida de hoje. A principal delas, estreia de Germancano na temporada de 2021. O Vasco confirmou ontem que Germancano será titular pela primeira vez no ano neste sábado, vai para jogo e confirmou também que alguns jogadores estão fora dessa partida. Leandro Castan, Léo Matos, Andrei e Thales Magno não serão relacionados. Então o Vasco com algumas mudanças aí, pode ser que o Matias Galarza ganhe uma vaga nesse time titular, e a provável escalação do Vasco nesse jogo é a seguinte: Lucão no gol, Caio Tenório na direita, Miranda, Ricardo Graça e Zeca fechando ali a defesa, Bruno Gomes, Matias Galarza, Carlinhos e Marquinhos Gabriel, na frente Gabriel Peck e Germancano, o time de Marcelo Cabo. Pode ser essa a escalação do Vasco, com Matias Galarza de titular, que foi muito bem na última partida, entrou em 5 minutos, fez um golaço, talvez ganhe aí a oportunidade de sair jogando. Se não jogar Matias Galarza, joga Caio Lopes no seu lugar. Mas o Vasco não deve fugir muito disso aí não. O time base é praticamente esse, né? Se mudar vai ser só o Galarza pelo Caio Lopes. No mais é isso, né? Vou repetir aqui o horário do jogo, 3h30 da tarde, a transmissão apenas pelo pay-per-view, né? Pay-per-view da Vasco TV, ou então se você assinou na sua operadora de TV a cabo. Mais uma vez, 3h30 da tarde, não é 4, tá? Tô sendo repetitivo porque o horário é um pouquinho diferente. Esse Carioca tá com os horários meio malucos. E hoje, contra o Madureira, esse jogo também será num horário meio diferente. Mas é isso, né? Para encerrar o vídeo aqui, vou deixar o meu palpite. Bom, tomara que o Vasco consiga a sua segunda vitória seguida, né? E acredito que o Vasco vai conseguir a sua segunda vitória. Será muito importante. E vou chutar aqui no 2-0 Vasco. 2-0, Germancano faz um. E o outro de Gabriel Peck. Vou aqui pragmático no meu palpite. Germancano, Gabriel Peck, Vasco 2-0. E o Vasco volta aí para a briga na classificação do Campeonato Carioca. Tamo junto. Deixa aqui também o seu palpite. Saudações vascaínas. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!